Então a gente chegou na terceira etapa, que é o funil de mensagens. Para tangibilizar o funil, eu desenhei ele aqui do lado, mas antes de começar a explicar, eu quero deixar bem claro que se você procurar agora funis de marketing na internet, funil de vendas, você vai encontrar 350 mil versões com inúmeras nomenclaturas, MQL, SQL, SAL. Então, o mais importante que eu quero deixar claro para vocês agora é que isso daqui é só uma forma que a gente utiliza o funil, que é baseado mais ou menos em como são os nossos clientes na Marketing Manager, quais são as fases que eles passam. Você tem que definir o funil, você tem que criar o seu funil baseado no comportamento e nas fases e ciclo do seu produto. Se você for tentar pegar um frame e tentar aplicar no seu negócio sem saber exatamente qual fase que seu usuário passa, você nunca vai conseguir criar uma mensagem assertiva para ele. Então, passando o funil, eu quero deixar muito claro para você que para ele entrar no funil existem o que a gente chama de microconversões. Essas microconversões nada mais são do que KPIs, métricas que você coloca que se essa persona, se esse público-alvo, ele atingir aquela meta, ele fizer aquele evento, né, no Google Analytics a gente chama isso de evento, se ele gerar aquele evento, ele vai passar para uma outra fase do funil. E, consequentemente, se ele passou de fase do funil, ele tem que receber um novo tipo de comunicação, um novo tipo de copyright e um novo tipo de call to action, para ele saber o que ele tem que fazer. Então, passando para vocês mais ou menos, então imagina, vou até trocar essa cor aqui para um verde. Então imagina que ele está fora do funil ainda, minha persona está fora do funil ainda. Ele não me conhece, daí ele está navegando no Instagram e viu uma comunicação do meu anúncio que eu vou chegar para ele numa comunicação bem, branding, eu não conheço ele ainda para chegar e especificar a mensagem, eu vou chegar e vou falar para ele conhecer. Então, se ele visitar, imagina que eu estou falando do KPI, se ele visitar o meu site, eu vou chegar e ele vai entrar aqui. Agora, essa persona, ela já visitou o meu site. Eu trouxe ela como? Eu trouxe um copy bem voltado a branding, contando um pouquinho mais do meu institucional, falando um pouco de como a minha empresa ajuda os meus clientes ou os meus parceiros. E eu vou chegar e vou falar conheça num call to action. Quando eu chegar para ele, eu não posso chegar e falar compre já. É a mesma coisa quando você conhece uma pessoa, você não consegue. Você precisa primeiro engajar ela, você precisa primeiro conhecer ela. Você não pede uma ação já. Você já não chega pedindo a carteira do cara se ele nem te conhece. Então você chega para ele e manda um call to action, conheça. E joga um argumento de branding. Faz um copyright que deixa ele instigado a pelo menos entrar no seu site. Beleza? Chegou, o cara está no seu site agora. Vamos falar que você conseguiu colocar 50 mil pessoas dentro do seu site. Legal. Para ele passar da próxima fase, que é para a fase de engajamento, ele está na fase de conhecimento ainda. Ele sabe que você existe, mas ele ainda não está engajado, ele não sabe que ele quer comprar o seu produto. Ele saiu do seu site, ele não consumiu, ele só foi na homepage do seu site. Só que daí ele saiu. Quando ele saiu, você tem a sua tag lá dentro, você identificou o tráfego e colocou o cookie na máquina dele, colocou um cookie no browser dessa persona. Quando ele voltou e ele foi, por exemplo, no Facebook, você pode trazer de novo, você sabe que ele parou na homepage, você compra para ele um anúncio, às vezes de uma outra arte, de uma outra peça, que você vai querer fazer com que ele se engaje. Como que você vai fazer para ele se engajar? Você vai dar, muitas vezes é legal você dar um conteúdo mais rico para ele, que mostra para ele, prova, gera uma prova, né, que é um gatilho mental, você gera uma prova para ele que você sabe do que você está falando. Às vezes é um conteúdo um pouco mais extenso, onde você prova que você realmente sabe do que você está falando. E você pode ajudar ele. Nisso que ele viu a sua peça, por exemplo, imagina que o copyright você que é do setor de finanças, conheça o novo podcast sobre finanças pessoais que nós criamos. E daí o call to action ouça o podcast. Nisso que ele clicou para vir para o seu site de novo e o seu podcast, para ele ver se você está no Spotify, se você está no iTunes, onde seu podcast está sendo disponibilizado, ele pegou e gerou outro cookie. O browser dele já diz pra gente que ele navegou para uma outra página. E é a segunda visita dele. Essa daqui foi a primeira visita, essa daqui é a segunda visita dele. Então ele é um usuário retornante. Por ele ser um usuário retornante, você consegue dizer, pô, esse cara já me conhece. E não só me conhece, como ele está interessado no meu podcast. Provavelmente ele deve estar com alguma dor, né? Que a gente falou agora no mapa da empatia. Ele deve estar com alguma dor voltada a finanças pessoais.
agora eu já consegui identificar que ele visitou meu site e ele visitou de novo. Então ele é recorrente. Ele sendo uma visita recorrente, eu sei, pô, esse cara sabe quem eu sou, ele me conhece e, pô, ele tá engajado comigo. Ele voltou no meu site para consumir um outro conteúdo, muitas vezes um conteúdo mais extenso, ou um conteúdo rico, como um podcast no caso. Ele fez isso, ele já está nessa fase, mas imagina que você só conseguiu 20% de taxa de conversão aqui, 20%, ou seja, só tem 10 mil pessoas aqui. Você perdeu 40 mil ali. Mas você tem o pixel de marketing, você consegue trazer ela, você pode fazer vários testes AB para conseguir trazer esse cara daqui para cá. E daí, assim por diante. Depois o cara chegou legal, chegou no engajamento. Quando ele está engajado, ele ainda não comprou o seu produto, ele não consumiu o seu serviço, mas ele já está engajado. Se ele possivelmente, se ele precisar de alguém que tem uma solução como a sua, do seu serviço, ou o seu produto que resolve as mesmas necessidades que o seu produto resolve, ele vai chegar e ele vai estar propenso a receber uma proposta, uma oferta comercial sua, que muitas vezes não é já tentar vender o produto, é perguntar para ele, como eu falei lá do Give and Ask, do Gary Vaynerchuk, o grande negócio é você chegar e fazer ele ter vontade de consumir o seu produto, sem você ficar comprando um monte de ads, porque isso daí deixa a sua mídia extremamente inflacionada e a sua margem fica muito pequena. Se você engajar ele e conseguir uma taxa de conversão boa, que seja, sei lá, 50% aqui, uma taxa alta, e você conseguir 50%, você ter 5 mil pessoas convertendo no seu produto, que no caso, se for um ticket médio bom, pode ser muito dinheiro, o cara veio aqui, o cara está engajado, ele era um visitante, depois ele virou um visitante recorrente e agora ele converteu. Ele foi lá e comprou o seu produto se for um e-commerce, ou ele gerou um lead para a sua equipe comercial entrar em contato com ele no segundo momento. E o ponto aqui, o copyright que você usa e o call to action que você vai usar, já estão alinhados porque você sabe que o cara foi na sua homepage, que ele se interessou no seu podcast, você sabe que o podcast fala sobre finanças pessoais, então você só chega para essas 5 mil, para essas 10 mil pessoas, né? Você vai chegar e vai falar, pô, cara, quer conversar com o meu executivo para melhorar as suas finanças pessoais? Você pega a dor, se você fez o mapa da empatia direito, você pega a dor e coloca no copy, coloca no call to action, e daí você enfia o dedo na dor do cara no momento que você faz isso, porque ele vai falar, cara, realmente, eu estava consumindo um conteúdo, eles me ajudaram a resolver as minhas finanças pessoais com conteúdo, porque eles tinham, sei lá, um cara foda de finanças falando no podcast deles, que conseguiu me ajudar muito com as minhas dúvidas, e agora eles têm um produto que pode me ajudar. Eu estou muito mais propenso a comprar. Então eu consigo taxas muito altas de conversão. E, mais importante, cara, você tem um outro produto também que tem de finanças pessoais, mas o cara às vezes também tem uma empresa. Ele está na sua base de clientes. Quando você vai pensar em pós-conversão, você quer que ele converta de novo no seu produto ou num produto diferente, cara, você chega para ele e fala, ó, eu que te ajudei com as suas finanças pessoais, eu acabei de abrir um outro produto que eu vou melhorar os seus investimentos, eu vou te ajudar a investir na bolsa, eu vou te ajudar a investir em previdência. Então, você já traz aqui e o cara comprou de novo. No momento que ele compra de novo, você consegue falar, pô, cara, a minha primeira conversão era visita, ele não tinha me conhecido, visitou, me conheceu. Agora ele é um usuário recorrente, ele está engajado. Eu vou mudando, eu vou adaptando todas as minhas mensagens, a minha imagem, o meu texto, o meu copyright, o meu botão do call to action, eu sempre vou adaptando para cada fase do usuário. O cara que já comprou meu produto, o cara foi no meu site 2 vezes, eu vou chegar para esse cara aqui e vou falar, conheça? Não, eu vou falar para ele, compre de novo. Eu vou falar para ele, olha essa solução perfeita para quem já comprou esse nosso serviço de finanças pessoais e foi bem sucedido. Eu vou chegar para ele com um call to action muito mais alinhado com a fase do funil que ele está. Eu vou chegar já dando um cupom aqui é a hora de você chegar com um cupom, com uma oferta de preço, com uma oferta que você diminui um pouco o valor do seu produto, mas aqui o cara já tem valor. Ele já entendeu que o seu posicionamento não é ficar falando de preço. Porque se fosse só que a sua empresa ela só é boa porque ela te dá cupom ou desconto, você daria cupom aqui em cima. E daí a sua percepção de qualidade muitas vezes é perdida. O mais importante é você saber que agora que você já tem o cara,
o cara já comprou com você, cara, você sabe que ele já está propenso, você já conhece as suas métricas, sabe de quanto que foi o CAC desse cara, qual que foi o ROI que foi gerado na primeira campanha, no primeiro flight de campanha que você fez, você chega e dá um cupom de desconto para ele, você dá algum benefício diferente, você dá um frete grátis, você chama ele para fazer uma reunião presencial com o CEO da empresa, você trata ele da forma que ele te tratou, ele te deu valor pra caramba, ele está aqui nessa fase do funil já. Esse bonequinho ficou feio, mas ele está aqui nessa fase do funil já, imagina que você teve mais 20% aqui, você teve 1.000, então nisso, cara, se você conseguir ter certeza, se você conseguir ver que você passou por uma fase aqui que tinham 50 mil pessoas, agora você tem 1.000, trata esse cara, dá valor para esse cara pra caramba. Coloca ele no seu CRM como seu Key Account, você já deve ter ouvido esse termo. Ele é seu cliente-chave. Muitas vezes esse cara é o cara que vai fazer com que você chegue nessa outra fase do funil, que é a parte que a gente chama de viral. No momento que esses 1.000 usuários, esses 1.000 clientes que já compraram 2 vezes com você, você chega para eles e fala para eles te recomendarem, que é essa fase aqui, que é a parte de referral, que é a fase de referral, no momento que ele te deu uma recomendação e ele começou a divulgar de graça para você, ele virou seu boca a boca, imagina que se ele divulgar para 2 pessoas e daí essas 2 pessoas, uma delas aceitar e divulgar para mais 2 pessoas e daí uma dessas 2 pessoas também gostar do seu produto e daí, por sua vez, ela divulgar para mais 2 pessoas, isso gera o coeficiente viral. E isso vai fazer com que você consiga escalar o seu negócio, porque aqui você não está gastando, o seu custo, o seu investimento aqui é 0, porque ele já está te divulgando. Esse é o cara que você mais quer, é o cara que te divulga, é o cara que vê tanto valor na sua empresa que ele coloca até a reputação dele à prova no momento que ele começa a falar de você e você não está gastando nada por isso. E por você não estar gastando nada, aqui é a fase que você tem que focar mais. Porque se você tiver 500 pessoas, vamos pensar de 50%, que já é uma taxa gigantesca. Se você falar de 50% aqui, nessa taxa de conversão, 500 pessoas que te recomendem, se cada uma delas, se elas recomendarem para 2 pessoas e cada 2 pessoas, uma entrar, você já tem um coeficiente viral. Ele só precisa ser maior do que 1. Depois a gente tem mais conteúdo no portal da Market Manager, que você vai ouvir falar sobre Growth Hacking, sobre escala, sobre Product Market Fit, e daí eu vou falar mais sobre isso, lá a gente fala bastante. Não é o foco agora, mas entenda que você precisa dar valor, entender primeiro de tudo que você tem que ter uma tag, porque senão você não vai mapear essas microconversões. Você precisa ter a tag para mapear isso, para saber que esse cara passou dessa fase para essa. Mais importante, você adaptar a sua comunicação, o seu banner, o seu link patrocinado, o que for, para a fase e momento de compra do seu usuário. Quando você fizer isso, você vai conseguir ser assertivo nas mensagens, gerar suas microconversões, saber exatamente quantas pessoas você está gerando e quanto que você gastou até aqui. Até para chegar em tudo isso eu gastei R$10.000, e daí aqui eu gastei mais 5.000, e daqui eu gastei mais 2.000, aqui eu gastei mais 10.000, e aqui eu não gastei nada. Você vai fazer a conta, 10, 5, 15, 15, 17, 17, 27, você gastou 27k. Se você falar para mim que com tudo isso daqui, com as recomendações, conversões, tudo isso, você me gerou pelo menos ali 300k, você vai fazer a conta de ROI, que é igual ao seu retorno, 300k menos 27k sobre 27k, você vai chegar num valor de 273 sobre 27. Nisso, só analisando, você já consegue ver que seu ROI é maior do que 10. A cada R$1 que você gasta, você ganha mais do que 10. Dessa forma, você vai estar fazendo um funil que vende.